Bem-vindos ao Conversa Direita. Eu sou Cibele Almeida e vamos ter mais uma Conversa Direita. Lembra que a gente falou que a política está inserida no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Então, quando nos omitimos, alguém irá tomar decisão por nós. Por isso é importante entender sobre como funcionam as eleições em Portugal, para que você possa decidir, não os outros decidirem por você. Certo, Mônica? Certíssimo. Muito bem, hoje é o nosso 5º episódio da série Entenda como funcionam as eleições em Portugal. Conversaremos hoje sobre as eleições legislativas. Tivemos no episódio passado sobre as eleições europeias e hoje a nossa entrevistada é a Mônica Lopes, presidente da Associação Libera. Assim temos liberdade para falar sobre o assunto, não é? E lembre-se, não deixe de receber suas notificações se você ativar o sininho aqui embaixo, não é? Também se inscreva ou peça para outros se inscreverem para participar dessa conversa conosco. Muito bem, vamos direto à nossa conversa direita? Vamos lá. Como é que funciona, Mônica, o sistema eleitoral nas eleições legislativas em Portugal? Já vimos que temos 5, já falamos sobre europeias, agora sobre as legislativas. Como é que funciona? Em primeiro lugar, é preciso ter noção que as eleições não são um acontecimento, são um processo. Não é? É um processo eleitoral que tem, obviamente, um antes, um durante e um depois. Esse processo é democrático e serve para garantir o direito de votar do cidadão em privacidade e em segurança. Esse processo, então, é dividido em 3 fases, digamos assim, o antes, o durante e o depois. No antes, nós podemos começar por quem é que marca as eleições. A Constituição diz que quem marca as eleições é o Presidente da República. O Presidente da República marca, então, as eleições. São então feitas as candidaturas. O nosso processo de eleições legislativas é um processo partidário, 100% partidário. Não há cá concorrentes independentes. Eles podem ser independentes, mas têm que estar nas listas do partido. Por isso, o nosso voto é um voto no partido e não um voto na pessoa. Nem todos os sistemas são como o nosso. Nós temos, efetivamente, é como nós chamamos um voto em listas fechadas. Mas existem países, não sei se sabes, que têm listas abertas. Ou seja, vou dar um exemplo. Eu voto no partido X, Braga tem 11 lugares, por isso o partido X vai colocar 11 nomes. Tem uma expectativa de eleger 5, por isso eu parto do princípio, quando olho para a lista, que aqueles 5 primeiros são as melhores escolhas que o partido faz. Há países em que eu consigo opinar sobre isso. Eu voto no partido e, ao mesmo tempo, eu vou votar na pessoa. Eu posso entender que quem me representa melhor é o que está em 10º lugar. E depois a atribuição de mandatos, nesse caso, vai levar em consideração as 2 coisas. O voto partidário e o voto no candidato. Aqui não. Aqui nós aqui votamos partidariamente. Eu entrego o meu direito, não é, de decidir a democracia em Portugal. Eu entrego a um partido que me vai representar. Ele vai-me representar para tudo. Ele vai-me representar nas pessoas que escolhe para serem meus representantes e ele vai-me representar nas políticas que escolhe debater e implementar. Por isso, além disso, no antes ainda temos também que considerar a campanha eleitoral. A campanha eleitoral é dita que serve ser equitativa, igualitária. Não, é difícil, não é? É óbvio que é difícil, basta que o partido A tenha mais dinheiro que o partido B, tenha mais gente que queira apoiar na rua, basta que quem faz a entrevista nos debates políticos, que supostamente são igualitários, obviamente a gente está farto de atender a debates políticos e percebe que este é mais de direita, aquele é mais de esquerda, este vai favorecer aquele ou prejudicar outro partido, mas pronto, em teoria tende-se arranjar normas de campanha eleitoral que ofereçam um mínimo de igualdade. Temos ainda a preparação logística, afinal, quem é que prepara isto tudo? Quem prepara isto tudo? É a Comissão Geral de Eleições, a Comissão Nacional de Eleições, em conjunto com as autarquias. Por isso, as câmaras municipais e as juntas de freguesia têm um papel muito importante no processo eleitoral, mais uma vez o tal processo. Chegado ao dia das eleições, efetivamente aí, as mesas abrem normalmente às 8 e fecham às 7 da noite, embora já tenha havido alterações, mas esta é a norma. Na mesa estão 5 representantes, o presidente, o vice, um secretário e 2 escrutinadores. Esta nomeação dessas pessoas já foi feita no tal período anterior. Sim. As câmaras e as juntas de freguesia promovem reuniões de forma a que aquelas pessoas tenham um maior grau de idoneidade e que, ainda por cima, venham de
quadrantes políticos diferentes. Sim, e lá se distribui os lugares, quem vai ser o presidente. Exatamente, não é? Por isso a pessoa chega para votar, precisa de ter um documento identificativo com fotografia, um BI, um cartão de cidadão. Há ainda a possibilidade, na ausência disso tudo, de ser reconhecido por um dos membros da mesa. Se a pessoa conhecer e atestar que é o António Joaquim da Silva, qualquer coisa, poderá eventualmente ainda votar. E depois, no boletim de voto que é entregue, constam todos os partidos que concorrem. E o voto é secreto, porque está lá uma câmarazinha que a gente pode realmente ir ao Pois, você não vai encontrar, então, o nome do candidato, mas o nome do partido. Isso é estranho para quem não é daqui, percebe que é diferente, na verdade, não é? Depois temos o depois. Sim. Às 7 horas fecha. Então, o depois é, os elementos da mesa abrem a urna, contam, a gente pode entender que é fácil. Não é fácil, nem sempre todos concordam. Sim. Principalmente quando há votos nulos, uns acham que é, outros acham que não há. Sim, porque tem que há pensar direito, na intenção exatamente. do voto. Há direito, vamos imaginar que estávamos aqui 5 pessoas, eu não concordava com vocês os 4, eu preenchi uma reclamação. Sim. E é por isso que no fim de nós contarmos os votos, de fazermos uma ata, de fazermos uma publicação dessa ata, que são os votos provisórios, vai tudo para o tribunal. Que é para decidir estas pintecas que a gente não conseguiu resolver ali na mesa. E só posteriormente todos estes resultados provisórios juntos e o feedback do tribunal é que então temos os resultados oficiais. Muito bem. Um processo complexo. Exatamente. Mas quantos deputados são eleitos nas eleições legislativas e como é determinada a distribuição das cadeiras? São eleitos 230 deputados, acho, porque não cabe lá mais nenhum. Muito! É o máximo. Eu sei que é um partido que quer reduzir isso, hein? Sim, eu até acho bem, independentemente de até haver a mesma proporcionalidade, ou seja, dos 2 ou 3 que lá estarem valerem por X%, sim. Eu acho que estão lá metade. Muita gente não faz nada. Não também, faz, não é? Pois. Pelo menos a percepção que chega aqui é que não faz nada. Se eles fazem, a nossa percepção está errada, então é se calhar a democracia não está a trazer ao cidadão a realidade, a percepção da realidade. Sim. O que também é um erro só por si. Por isso, eles são 230, que é o número máximo permitido. Não conseguimos pôr lá mais ninguém, porque a lei não permite. Tem mínimo? Não. O que tem é máximo. Quer dizer, eu acho que não tem. Não tenho certeza, mas acho que não tem. Agora, máximo tem e é 230. Sim, pois. Por isso, eles são eleitos por círculos eleitorais. Por exemplo, aqui Braga elege 19 deputados, o Porto acho que são 40, Lisboa são 44, são 48. É proporcional à população. Certo. É proporcional à população, embora não seja assim uma coisa tão simples de aferir. Eleger um deputado em Braga, por mais estranho que pareça, por número de... Estes 19 a dividir pela população, se nós precisamos de mais população para um deputado do que precisa, por exemplo, de Lisboa. Ou do que precisa de Porto Alegre. Ou seja, não é assim tão linear. Mas pronto, em determinado momento, até porque a população, entretanto, é volátil, uns perderam e outros ganharam, não é? Por isso, em determinado momento, fizeram-se estes círculos eleitorais, determinaram-se este número de deputados por região. No fim das eleições é distribuído os mandatos e esta distribuição é feita, eu acho que o Jerónimo já falou nisso num dos episódios passados, é feito pelo método de onde? Nós temos a particularidade, acho que somos ou só nós ou pouco mais do que nós, que colocámos um método na Constituição. Ou seja, os outros podem mudar o método. Por exemplo, os alemães, se quiserem, podem mudar o método de atribuição de mandatos. Nós não podemos, porque está na Constituição. Estranho. Foi alguém que se lembrou de fazer no 25 de Abril, no Vale de Vala, enfim. No fundo, o que é preciso dizer é que o método de onde, como qualquer outro, tem vantagens e tem desvantagens. E nós, às vezes, devemos entender essas vantagens, essas desvantagens, primeiro para criticarmos mais umas coisas e criticarmos, se calhar, menos outras. As vantagens é que é um método que tende a dar uma representação em proporção, ou seja, olhar para aquilo que é a população e o voto que a população fez e tentar reproduzir isso na Assembleia da República. Ou seja, permite que haja múltiplos partidos. Nem todos os países são assim, como tu podes, os americanos vão agora a votos e não são assim, não é? Por isso, tem essa vantagem. E depois ele beneficia os partidos grandes. E o beneficiar dos partidos grandes, embora pareça injusto, também podemos ver como uma vantagem. Ele vai beneficiar a criação de maiorias e vai aumentar a governabilidade do país. Por isso,
O método D'Hondt é um método que procura o equilíbrio entre a representação real das pessoas no Parlamento e a governabilidade. A maior desvantagem que eu olho para isto é que, nesta busca por ter uma maior governabilidade e dar uma vantagem aos grandes, o que nós vamos ter é muitas vezes maiorias absolutas fictícias. Um exemplo. É fácil com 42% ou 43% de votos ter uma maioria no Parlamento. O que é que isso transmite ao cidadão? Transmite que algo não está ali, não é verdadeiramente democrático. Então, como é que eles só têm 40% de votos, mas depois na Assembleia da República eles têm mais do que 50%? Vocês não representam de fato, né? Exatamente. E essa sensação de que não há uma representação real diminui a percepção da democracia. E isso não leva ao voto. Isso é mau. Pois. Então, quais são os principais requisitos para votar nas eleições legislativas? Já falamos que às vezes acontecem eleições legislativas fora do período, não é? Eleitoral, né? Por essas questões que já, quem não assistiu, volta no episódio para poder perceber o que é que nós conversamos, não é? Então, o que é preciso? Costumam ser realmente 4 em 4 anos e costumam ser realmente em setembro, outubro. E para votar, o que é precisa? Exato. A questão é que nem sempre é assim. Então, para votar, o que é preciso? É preciso ter 18 anos à data do dia da eleição. Certo. Não é? É preciso ter os seus direitos civis e os seus direitos políticos íntegros, ou seja, não termos tido um processo qualquer criminal que nos retire os direitos. Sim. Nós precisamos de residir, não é? Em Portugal. Se tivermos a nacionalidade portuguesa, tanto podemos votar residindo em Portugal como não, desde que estejamos recenseados no consulado do sítio onde moramos. Esse voto é um voto por correspondência. Eu digo isto muitas vezes, o sistema de eleição em Portugal é um sistema amigo do eleitor, porque favorece, ajuda. Nós não temos que fazer nada. O meu filho fez 18 anos. O meu filho fez 18 anos e não teve que dizer o que é votar. Ele já estava automaticamente recenseado só porque fez 18 anos. Se mudarmos de casa, eu agora saio daqui de Braga e vou viver, sei lá, Barcelos, aqui ao lado. Eu só preciso atualizar o cartão de cidadão. A partir daí já estou, o meu local de recenseamento já está. É um sistema amigo, não é? Por isso, no que diz respeito a cidadãos não nacionais, porque os nacionais têm todos de voto, os não nacionais, temos 2 tipos especiais, que são aqueles que são oriundos da União Europeia, por tratados que nós temos, por fazermos parte da União Europeia, e cidadãos cuja nacionalidade ou de onde eles vêm são de países com os quais nós temos acordos bilaterais. Que é o caso do Brasil. Que é o caso do Brasil, do Tratado de Amizade. Isso. Então aí realmente eles podem votar normalmente nas eleições autárquicas. Exatamente, muito bem. Mas me diga, quais são os principais partidos políticos que costumam disputar as eleições legislativas em Portugal? Ora, já tivemos um partido... E as suas ideologias, não é? Bom, já tivemos um programa sobre isso, Foi. Não é? Eu gostei muito de ver, achei curioso. E a história, percebemos lá para trás como é que tudo começou, não é? Eu acho que o Jerónimo foi quase à pré-história. Não, mas eu acho que foi muito interessante e tocou em uma data de assuntos que até no dia-a-dia não sabe ou já esqueceu. Sim. Agora, eu vou fazer um resumo muito pequenino. Nós, no fundo, temos os mais à esquerda. Sim. Não é? Nos mais à esquerda nós identificamos facilmente o PCP, é um partido comunista, clássico, marxismo clássico, luta de classes, provavelmente por nunca ter saído desta onda muito lá atrás, há 50 anos, tem perdido de relevância. Temos o Bloco de Esquerda, que é da mesma forma um partido marxista, acho que até tem ali umas ideias maoístas, não é? Mas que abraçou os novos valores da esquerda progressista. Fez do Bloco de Esquerda aquilo que nós hoje chamaríamos uma esquerda populista, não é? Depois, a seguir à esquerda, temos a enorme fatia do arco da governação. Aqui no arco da governação temos os partidos que nestes últimos 50 anos sempre tiveram no poder, que é o PS e o PSD. Eu efetivamente tive a oportunidade de ler alguns documentos académicos sobre política e então todos aqueles que não são portugueses olham para nós com espanto. Como é que nós temos 2 partidos socialistas a degladiarem-se no arco da governação? Porque no fundo é o que eles são. Ideologicamente eles são ambos partidos socialistas. E o ser socialista no fundo é alguém que almeja o comunismo, mas não o quer fazer por revolução, quer fazê-lo lentamente, lei a lei, Estado maior, mais uma regra, mais uma norma, mais isto, menos direito para o cidadão, menos direito. No fundo, eles querem chegar os dois ao mesmo sítio, querem fazê-lo a velocidades diferentes. Por isso, quando eu olho para o PS e para o PSD, partindo do princípio que eles têm uma ideologia muitíssimo similar, eu diria que o PSD
é um PS que de vez em quando pisca o olho aos empresários, porque no fundo tem a consciência, ao menos isso, tem a consciência que para distribuir riqueza é preciso fazê-la, pronto, ao menos isso, não é? Claro. Por isso, pisca o olho aos empresários e às vezes dá a mão ao CDS, que era a nossa direita. Sim. Não é? Por isso, chegados ao fim da arte da governação, passamos para a direita, temos efetivamente a nossa direita que saiu do 25 de Abril, é o CDS, na altura agregou aquilo que nós chamaríamos hoje os conservadores, os mais liberais economicamente, agregou aqueles que não eram nada, mas tinham uma ideia cristã mais forte. Só que ao longo destes 50 anos eles foram perdendo não só as bandeiras, como acho que até a força anímica. E isso fez com que a direita ficasse despovoada em Portugal. Durante muito tempo a direita esteve despovoada ou mal representada e abriu a porta ao Chega, não é? O Chega está aí porque o Chega veio ocupar um espaço que nunca foi de ninguém e um espaço que o CDS perdeu. Então Chega e esses que você citou normalmente participam desses processos eleitorais, nessas eleições legislativas, não é? Sim, que é sim. o PS, PSD, CDS, mas não? Sim. Talvez. E depois ainda temos aqui um conjunto que é o que eu chamaria de extremos, extremos e nichos de mercado, no que diz respeito ao eleitor, que é, por exemplo, ainda temos um MRPP, que é um Partido Revolucionário Comunista, de ideologia 100% maoísta. E tem participado das eleições legislativas. E participa, aliás, ele tem vereadores na Câmara de Louros, ou seja, nós conseguimos ainda ter um partido maoísta. Assim, e de extrema esquerda temos? Isso é extrema esquerda. Extrema esquerda? Isso é extrema esquerda. Maoísta é o mais extrema esquerda que pode haver. Do outro lado também temos um partido de extrema-direita, que é o que nós hoje entendemos por ERT, que é o herdeiro do PNR. Depois temos ali também o PAN. O que é o PAN? Eu não o consegui colocar em lado nenhum porque a gente olha para aquilo e não sabe o que é, não é? Quer dizer, além de animalista, é muito mais de pouco do que isso. Focado nas políticas de redistribuição, é como o LIVRE, eles não são nada e são tudo, e são basicamente apoios sempre para a esquerda e mais nada. Muito bem, vamos para uma última questão, mas eu acho que você já tem respondido várias questões que nós temos aqui, não é? Eu ia perguntar como é formada a maioria parlamentar, mas acho que você já tocou nesse assunto também, mas pode. Tem mais subtilezas, digamos assim. A maioria parlamentar, então, sai das eleições. Nós olhamos para os resultados eleitorais, aplicamos o método e vamos atribuir mandatos. E no fim de eles estarem atribuídos, a gente olha para o Parlamento, olhamos e dizemos assim, mas agora que maioria é que temos aqui? Quem vai governar, à partida, tem que ser dono de uma maioria, não é? Sim. Quando nós olhamos, nós podemos encontrar uma maioria absoluta, ou seja, alguém conseguiu mais do que metade dos lugares. Mas atualmente não é o caso, não é? Isso é uma maioria simples, ou seja, alguém que tem uma maioria face aos outros, mas não é absoluta. Então, como é que isto se processa? Não é assim, eu ganhei e agora vou governar. Isto é muito mais ainda. Por isso, quem nomeia o Primeiro-Ministro é o Presidente da República. Por isso, assim como eu olho para aquilo para a bancada parlamentar e tento perceber como é que eles se vão entender, o Presidente da República faz o mesmo. Fala de maneira diferente, marca reuniões com todos os líderes parlamentares e, no fundo, o que ele vai fazer é ou escutar e saber se aquele que tem a maioria, seja ela simples ou não, absoluta, quando propuser na Assembleia da República o seu programa de governo, se vai passar. Porque obrigatoriamente o programa de governo tem que passar. Se o programa de governo não passar, há novas eleições. Isto é da responsabilidade do Presidente da República fazer aquele conjunto de reuniões e perceber se sim ou se não. A tradição em Portugal disse que nós sempre deixámos passar, independente do tamanho da maioria relativa, nós sempre deixámos passar os programas do governo, porque era uma maneira de honrar o povo. Se o povo tinha votado e tinha dito que maioritariamente queria aquele programa de governo, todos os outros aceitavam e votavam favoravelmente. Mas isso mesmo sendo maioria absoluta ou não? Ou não, mesmo sendo maioria relativa. Isto mudou com o Costa. Ok. Ou seja, quando nós tivemos as eleições, acho que de 2015 ou por aí, em que ganhou Passos Coelho, ficou em segundo lugar o PS, só que o PS, junto com o resto da malta da esquerda, conseguiam fazer cair o programa de governo. Então, o que fez na altura o presidente que estava em funções foi reunir com eles todos e perceber se eu impulsar o Passos Coelho, que foi quem ganhou, quem tem maioria, ele vai colocar o programa à votação na Assembleia da República, ele não passa, ele tem novas eleições. Por isso, ele acabou por nomear o PS, o Costa, porquê?
porque o Costa era o único que lhe garantia que se o meu programa de governo chegar à Assembleia da República, ele passa e eu posso, e não temos novas eleições. Né? O que nós temos agora foi uma situação diferente. Nós, pois é, isso que eu ia perguntar, porque agora nós não temos maioria absoluta, e qual a importância hoje, né, para o governo? A importância, ou seja, o Montenegro só conseguiu ser impulsado primeiro-ministro pelo Marcelo, porque, embora ele não garantisse que tinha uma maioria que o suportasse, não havia uma maioria contra suficientemente organizada e que o derrubasse. Ou seja, mesmo que todos os partidos da esquerda votassem contra aquele programa de governo, tinham menos votos do que toda a direita. Por isso, houve aqui um equilíbrio, no fundo, de como foi constituída a Assembleia da República, com aqueles deputados, e aqui este equilíbrio permitiu que realmente ele fosse empossado, que ele realmente conseguisse iniciar a atividade governativa, mas nós já estamos a ver que isso nem sempre permite depois lá à frente um orçamento em condições, uma execução orçamental, etc. A política tem muito que se lhe diga. Agora, o que é preciso entender que desta última vez o que o povo português fez foi dizer: eu quero um governo de direita. E isso impediu que... não foi dado, na verdade, não é? Mas pelo menos impediu que a esquerda conseguisse unir-se e passar por cima da vontade dos portugueses. Mas eu já ouvi muito falar na questão da alternância de poder, né, de PSD e PS. Isso ocorre porque, assim, eu entendia que PSD, como muitos entendiam, era de direita, não é? Então era direita e esquerda, isso é real, ou, né? Ou assim, só troca as roupas e põe lá. Troca muito pouco. Nós temos que entender que a nossa república que nós vivemos, saiu de um processo revolucionário. Foi aqui que nós ouvimos. Exatamente. Ao sair de um processo revolucionário, que era um processo em que quem estava no governo, quem tinha o poder, era a direita, praticamente todos os partidos se dispuseram com ideais de esquerda. Por isso, o que nós temos é o que resulta desse ato de revolução. Né? Os partidos que nasceram aí, todos tinham políticas mais à esquerda. Por isso, se nós efetivamente queremos mudar e fazer uma mudança agora para a direita, nós temos que sair daquilo que são os partidos tradicionais, porque eles são oriundos da Revolução. E a Revolução foi contrária à direita. É a mesma coisa que nós olharmos agora para a Polónia e para a Hungria. O ato de libertação deles foi ao contrário. Eles libertaram-se da esquerda do comunismo. Por isso é que nós olhamos para lá e percebemos que existe uma maioria governativa naqueles países todos à direita. Porque eles saíram do processo de revolução, de libertação, de um domínio de esquerda. E nós aqui em Portugal temos o contrário. Exatamente. Então, vem um partido novo em 2019 e tentar quebrar com isso, de fato, choca também muita gente, não é? Mas é isso que tem que ser. Ou seja, nós não conseguimos sair do mesmo de sempre se jogarmos com os mesmos de sempre e a mesma receita de sempre. Só conseguimos sair e, efetivamente, se quisermos mudar, somos livres de querer mudar ou não, não é? Claro, mas se quisermos mudar, nós temos que mudar os atores e temos que mudar a receita. Senão não conseguimos. Isso. Muito bem. Hoje nós entendemos um pouco mais sobre as eleições legislativas, não é? E eu queria que você dissesse agora, convidasse as pessoas que participem do processo. Nem sabemos se vai haver daqui a 4 anos ou não, não é? Pois. Então é bom aproveitar e fazer já o convite para aqueles que... É bom que nós, no meio do nosso dia-a-dia, que temos sempre muitos a fazer, é filhos, é marido, é comida, é compras, é isto, que nós conseguimos parar um bocadinho e não nos ficarmos pela opinião do A ou do B que às vezes vemos na televisão, que são todas muito idênticas, pensarmos um bocadinho se efetivamente ao fim de 50 anos nós estamos no sítio em que a nossa sociedade devia estar. Se nós acharmos que estamos, ora, ou que continuamos a fazer exatamente o mesmo. Se nós acharmos que não está no sítio certo, que não foi feito o suficiente, ou que o rumo até é o errado, nós temos que obrigatoriamente nos envolver. E já percebemos que, por muito que queremos ser independentes, o sistema político português está feito com base em partidos. E o envolvimento partidário acaba por ser uma necessidade se queremos fazer a diferença. E temos que nos rever nos partidos se queremos um dia que eles também mudem a nossa imagem. Muito bem, uma chamada para que você possa se envolver, não é?
primeiro comece a conversar conosco a respeito do assunto para entender um pouco mais, né, a respeito das eleições em Portugal. Nós tivemos hoje o episódio 5 sobre as eleições legislativas e no próximo episódio, que vai ser sobre as eleições regionais, nós vamos conversar com o Jerônimo Fernandes, para a gente poder entender mais sobre as eleições nos Açores, na Madeira, etc. Bom, não esqueça, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações e convida outros também para participar dessa conversa, não é? Qualquer dúvida, qualquer acrescento que queiram fazer àquilo que é dito aqui, façam nos comentários, será um prazer ler-vos. Isso. Obrigada pela participação. Obrigada. E partilhem. Até lá. Até lá.